Queridos irmãos, muito boa noite. Hoje nós estamos aí dia 3 de fevereiro de 2013 para mais uma reunião de estudos do Centro Espírita Friburguense, onde a gente vem estudar a doutrina espírita. Aí vocês podem pensar, poxa, mas eu já sei sobre isso, gente, o Zé Manel está lá há tanto tempo, sabendo me procurar a mesma coisa. Não é bem assim. Estudo sobre verdade, estudo sobre revelação da espiritualidade, enfim, estudo sobre os esclarecimentos a respeito do próprio universo, eles são sempre progressivos e cumulativos. O que hoje nós entendemos de um jeito, há 2, 3 anos nós entendíamos com uma outra maneira, com certeza menos avançada, menos esclarecida do que a de hoje. Então, o estudo nosso, às vezes das mesmas coisas que nós eu lembro sempre aqui, nós já ouvimos essa palestra, você pensa assim, o título, isso eu já ouvi, mas com certeza hoje você terá a oportunidade de ouvir novas colocações, novas reflexões, e pelo nosso estado de espírito hoje, que é diferente do nosso estado de espírito de semana passada, até de ontem, e às vezes até de hoje mesmo, de manhã, nos faz compreender de forma bem mais profunda, bem mais clara, num toque todo especial, às vezes, nos nossos corações. A gente às vezes lê alguma coisa, e essa leitura de alguma coisa que nós já lemos 10, 20 vezes, vai hoje nos chamar a atenção como nunca chamou. É o estado nosso de espírito encarnado progredindo, avançando, com novas experiências. Hoje nós estamos mais experientes do que domingo passado, com certeza. E em certos momentos, por tragédias como essas que nós vimos aí do Sul, como outras que nós presenciamos, participamos, né, emocionalmente participamos, através da televisão, que explora muito esses assuntos, isso tudo mexe e vai fazendo com que nós criemos assim um status, um clima, um ambiente emocional, intelectual, que vai cada vez nos ajustando mais como uma pessoa, como um ser humano, como um espírito, num processo de vida e de aprendizado. Nós não estamos aqui especialmente ou simplesmente para morrer e ir para o céu, para o inferno. Seria um desperdício nós morrermos e irmos ou para o céu ou para o inferno. Seria um desperdício da natureza e da inteligência criadora. Por isso nós não estamos aqui simplesmente para perder o corpo e ter definida a nossa existência. Nós estamos aqui num processo eterno de evolução. Como estamos aqui hoje, daqui a 500 anos estaremos em outro planeta, quem sabe. Estaremos em algum lugar, porque nós não vamos desaparecer. E pela própria demonstração que o universo nos proporciona hoje, com os conhecimentos que nós já temos, nós temos que ter a certeza e a convicção de que a morte é simplesmente uma deixada disso aí. Isso aqui não é nosso. Isso nós estamos emprestados, pertence ao planeta. Ninguém pode ter dúvida disso, porque todos os nossos antepassados já foram, já voltaram. E se retornaram novamente para cá, estão num novo veículo, sujeito a daqui 20, 30, 40 anos, estar do outro lado novamente. Então, esse conhecimento, esse aprendizado, essa conscientização vai nos formando cada vez melhor como ser humano, como espírito imortal, mostrando essa passagem aqui como um exercício do aprendizado, da tolerância, do autoconhecimento, da tolerância, sem nenhum receio por tudo que nós vemos acontecer no mundo, acontecer no planeta. Como o grave problema que nós enfrentamos aí, a tragédia de Santa Maria e mais outras tragédias que nós tivemos pelo mundo afora, estamos tendo sempre, como há um mês e pouco atrás, aquele menininho que matou aquelas 27 pessoas nos Estados Unidos, coisas que vão servindo no conjunto para nos situar como seres humanos, como espíritos imortais, que, volto a dizer, estamos aqui de passagem. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos onde nós estaremos. Poderemos estar aqui, daqui a 500 anos estaremos em algum lugar, daqui a 1 bilhão de anos nós estaremos. Se fizermos esforço, daqui a 1 bilhão de anos nós estaremos como mestre em algum lugar, com certeza. Tenhamos certeza disso. E a certeza também, não só do aconchego, à medida que nós vamos nos esclarecendo, o aconchego propriamente pessoal, o consolo pessoal, mas o consolo de nós nunca estarmos separados, abandonados. Nós estarmos sempre protegidos, sempre amparados, sempre circulado
por amigos encarnados hoje e desencarnados no dia que nós fizemos a passagem. Eu estava vendo na tragédia, voltando à tragédia de Santa Maria, que foi domingo passado, né? Foi domingo passado. Aliás, por acaso eu até falei isso no programa, vocês sabiam que domingo passado, dia 27 de janeiro, é o Dia Internacional da Memória do Holocausto dos judeus, proclamado, ou perpetrado, realizado pelos nazistas. Por acaso, no dia 27, por acaso, como o Luiz diz que não existe, então por coincidência, no dia 27 de janeiro, o mundo inteiro estava relembrando o Holocausto nazista, que teve uma semelhança enorme com aquilo ali. Aquela boate virou uma câmara de gás, um lugar só de entrada, sem outros lugares de saída, com o gás venenoso sendo produzido pelo incêndio, e intoxicando e matando e queimando todos aqueles corpos ali. Como explica isso à luz de uma única vida? Como? O próprio Criador não ter competência para provocar um curto-circuito, como eu disse no programa, na véspera do dia da festa, ou de manhã, aquilo foi de noite. O Criador era só fazer esquentar 2 fios, dava um curto e a boate pegava fogo 10 horas antes ou um dia antes de ter acontecido aquilo. Mas por que não veio? Eu até disse, eu até provoquei isso na televisão no último programa. Eles mostram Deus aí nas igrejas curando uma velhinha de 97 anos de câncer. Uma velhinha, 97 anos curada de câncer. Oh, que milagre de Deus. E esse mesmo Deus não tem condição de tirar aqueles quase 250 pessoas daquele ambiente. Criaturas que ele criou há pouco mais de 20 anos, a média ali de idade, talvez 20 anos. A maioria universitários, pessoas jovens, bonitas, estudiosas, com uma vida enorme pela frente, e aquele que vai lá curar a velhinha da dor nas costas, não tem condição de fazer aquilo ali. Aquele mesmo que as igrejas clamam, que parou o sol para Josué matar aquela turma, ganhar aquela guerra, Deus parou o sol, aquele mesmo que ele disse que parou o sol, não conseguiu resolver o problema do menininho que entrou na escola matando as criancinhas. Isso não faz sentido. O estudo do Espiritismo vem mostrar que o Deus existe, o Deus é a suprema inteligência, é a criação de todas as coisas, nos ama, não nos abandona jamais. Então o consolo para tudo isso é que encarnados nós estamos cercados dos amigos encarnados, e desencarnados, imediatamente nós estaremos cercados pelos amigos, pelos entes queridos desencarnados. Ali, enquanto aquele menino jogador de basquete, parece que Mateus, se salvou. Ele era um gênio no basquete, estava sendo de uma projeção mundial. O garoto era bom no basquete, brasileiro ele, né? Enquanto ele se salvou, saiu, e ele viu que todo mundo ficou lá dentro, o que ele fez? Como ser humano, por amor, por instinto de solidariedade, ele voltou para ajudar a socorrer e morreu. Então os próprios seres humanos se sacrificando para salvar as pessoas, e esse Deus que as igrejas pregam sem tomar providência. E o pessoal no fim ainda tendo a fé aumentada. Ó, que milagre, oh meu Deus. Não é isso. O Deus é o que o Espiritismo vem revelar. A inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E isso aí que acontece e Deus não toma providências, entre aspas, está no contexto da reencarnação, dos processos, porque os espíritos têm que passar. Eu lembrei Auschwitz, no crematório lá, da Polônia, com semelhança desse crematório ali. Não poderiam ser os espíritos que lá estiveram envolvidos naquela época do outro lado, que eles mesmos pediram uma expiação, uma passagem de um drama, uma tragédia como essa? Isso é a lógica. E aqueles espíritos que ali desencarnaram não desapareceram, não deixaram de existir, eles saem renovados dali. E assim como aquele menino voltou para salvá-los, espíritos e mais espíritos estavam assim recebendo eles do outro lado, entes queridos, amigos, até recebendo às vezes vitoriosos eles ali, por passarem por aquele processo, por aquela operação que eles necessitavam passar, e não foram abandonados por Deus. Então aqui nós estamos para estudar essas maravilhas, coisas que às vezes nós já ouvimos, mas que agora ouvimos num sentimento diferente e aprendemos com mais facilidade. Com a presença dos bons espíritos, em nome de Deus, portanto, está iniciada a nossa reunião e nós vamos passar a palavra para o Washington, que vai fazer a primeira parte. Boa noite a todos.
Mais uma noite aqui estamos para estudarmos e refletirmos a doutrina espírita sobre o nosso desenvolvimento, a nossa projeção. E estudando ao longo desses anos aí o céu e o inferno, a gente observa nas comunicações aqui, nos estudos, espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, espíritos que suicidaram, conclamando, pedindo prece, uma oração que se faça para ablandar a dor, para poder suportar a situação em que se encontra, para ajudá-lo a alcançar, entender o que se passa. Então, sempre, em qualquer situação, em qualquer estado em que eles estão, aqui nós observamos pedindo prece, prece, prece. E na doutrina espírita, nós desenvolvemos esse entendimento da prece. E para entendermos hoje, nós vamos abordar no Evangelho a condição da prece, a eficácia da prece e a ação da prece, pela transmissão do pensamento. Porque como toda reunião que nós aqui participamos, nós iniciamos com uma prece, depois quando termina tem o momento do passe, também tem a prece, né? Lá atrás, na sala de passe, também tem a prece também, que ajuda no processo ali, né, de fluidificação, tudo isso que para trazer um benefício. Mas como se sucede, como acontece, o que é a prece? Como ela é eficaz? Que condição necessária há para ter? Primeiro, a questão de condição da prece, não existe uma posição física, ou estejamos em pé, ou deitados, ou ajoelhados, ou fazendo movimentos repetitivos. Não importa, isso não é a condição para a prece. Palavras também, não adianta nós falarmos palavras e palavras rebuscadas, palavras bonitas, palavras empoladas, ou então falar, ou repetir a mesma palavra. Não, isso não irá modificar ou dar uma qualidade a mais na prece. O local também, não importa o local, se é embaixo de uma árvore, se é num templo religioso, se é numa escola, numa via pública, ou se é em casa, quieto no quarto, sozinho. Qualquer momento, qualquer local tem a sua importância. Não existe um local circunscrito. Mas os sentimentos também, os sentimentos contrários. A prece não pode ter um sentimento contrário. Não adianta fazermos uma prece, mas com uma frase, com uma palavra, com um sentimento firme, meio grosso, meio assim ríspido, como querendo, como desejando, implorando que aconteça aquilo, determinando. Um sentimento carregado de uma energia que não é do equilíbrio, que não é de um estado de paz, para que possa realmente ela ser eficaz. Então, observamos algumas condições necessárias para se fazer a prece e alguns estados também de sentimento necessários, porque se a prece, um estado de fazer de sentimento não for um sentimento diferente, com egoísmo, com ambição, com uma raiva, angústia, isso não é prece, já descaracteriza esse pensamento, essa vibração, já passa a não ser prece, pode ser outra coisa, um pensamento comum que nós temos, mas prece não. Prece sempre é o quê? Algum estágio, nós vamos entrar num estágio elevado de sentimento ao qual nós iremos transmitir, falar e sentir naquele momento algo que precisamos e desejamos ou iremos agradecer. Novamente utilizamos a prece para pedir uma graça, ou às vezes para agradecer, outras vezes para glorificar o que recebemos, né? Então isso é muito importante. Mas a eficácia da prece, alguns contestam a eficácia, dizendo, ora, se Deus sabe tudo, pode tudo, e já está tudo determinado, que adianta eu fazer a minha prece? Pedindo para a minha saúde se estabelecer, pedindo a saúde de outra pessoa que possa se estabelecer. O que adianta a prece se já está tudo determinado por Deus? Se eu fizer isso, ele vai mudar as regras das leis naturais? Não. Deus não vai mudar as regras da lei natural em função da nossa prece. E nem tampouco a nossa prece irá transgredir alguma lei natural. Mas muito pelo contrário, se nós temos o livre-arbítrio, se nós temos a razão, a inteligência para desenvolver e para trabalhá-la, algum momento, alguma circunstância dessa nossa prece irá realmente envolver e irá modificar, irá ser trabalhado. Então não estamos em nossa prece mudando as regras, mudando as leis, mas estamos fazendo a diferença e buscando uma sintonia de pensamento e sentimento que possa realmente esse pensamento chegar
e ser alcançado pela nossa ideal, porque nós desejamos, e realmente possa ser concretizado. E o sucesso da prece, quando ela é bem colocada, quando a nossa prece é aquela que realmente vai ser eficaz para o nosso progresso, realmente ela vai ter um sentido. Porque muitas das vezes nós fazemos prece pedindo coisas, pedindo estados, pedindo um sentimento, pedindo ajuda, um amparo. Mas muitas das vezes nós super valorizamos o que pedimos, ou pedimos além daquilo que realmente nós estamos necessitando. E como Deus sabe tudo e prevê tudo, Ele nos dará aquilo que realmente precisamos para nos aperfeiçoar, para melhorarmos e para realmente sanarmos aquilo que estamos pedindo, aquele equilíbrio que estamos querendo ter. Então observamos que nem sempre o que pedimos nós recebemos, porque às vezes nós pedimos coisas que não é o que nós precisamos, mas recebemos o que realmente necessitamos. Mas como não estamos numa sintonia, no equilíbrio para perceber o que realmente precisamos, às vezes nos sentimos abandonados por Deus. Olha, ele não escutou a minha prece não fez nenhum efeito, o meu sentimento não fez nenhum efeito em mim, no outro, naquele que eu pedi, que muitas vezes nós fazemos a prece para nós mesmos, mas também para o outro. E como nós observamos aqui no céu e inferno, muitas vezes nós fazemos prece para os desencarnados, que eles pedem aqui também que nós, encarnados, façamos prece para eles, seja no estado que eles estiverem, felizes, em situações medianas, sofredores. Pede a nossa prece, a nossa oração, porque a nossa prece é uma energia. E quando pedimos, concedido vos será o que quer que pedides pela prece. Realmente, o que pedimos pela prece será concedido, mas na medida da nossa necessidade. E aí cabe a cada um de nós nos equilibrarmos, entendermos a razão, o sentido das coisas e o que realmente nós precisamos, o que é realmente importante para a nossa vida de evolução, nossa vida espiritual, a nossa vida em contato conosco, no mundo, com as coisas, e nossa vida em contato com o próximo. Então essa dimensão de o que pedir, como pedir, qual a grandeza desse pedido e como iremos sentir e interpretar esse pedido, é importante que estejamos equilibrados e conscientes das nossas possibilidades. Então observamos que a eficácia da prece, ela tem muito a ver com o que nós estamos sentindo. Como estamos pedindo, orando? Qual o pensamento que estamos tendo nesse momento? Estamos pedindo, mas sendo humilde, reconhecendo, entendendo as nossas imperfeições, mas pedindo para que algo possa realmente modificar, primeiro em nós, ou que estamos fazendo uma prece pedindo ao outro, a outra pessoa que se encontra ao nosso lado, em nosso meio, e que carece de uma prece, algum ente que já desencarnou, em que fazemos a prece para ele. Então, nesse momento, o nosso sentimento tem que ser harmônico, porque vai depender muito desse sentimento potencializado para que chegue e para que realmente possa causar uma diferença. Porque nós estamos, ao fazer a prece, doando, entrando em sintonia com o alto, levando, impulsionando uma energia nesse momento. E isso é importante cada vez mais, nós entendemos as nossas vibrações nesse momento de prece e nos momentos que estamos vivendo. Porque depende também da nossa vigilância mental, porque não tem como nós estarmos pensando em várias coisas, muitas vezes desequilibrados, fora de harmonia, e no momento pararmos e entramos em prece, como se fosse apagar e acender uma luz. Não é assim que funciona. Então depende também de como nós nos conduzimos no dia a dia, nossa vida diária, que vai se harmonizando. Fazemos a prece, oramos, pedimos a Deus ajuda, força, mas ao mesmo tempo caminhamos e também trabalhamos nosso comportamento mental, as nossas idealizações, as nossas imagens mentais que criamos ao longo do dia, ao longo da nossa vida, nas várias situações, em situações felizes, em situações tristes, em situações que vemos a dor se apresentar, né? Tudo isso depende de como nós nos colocamos diante desses fatos, que a nossa prece terá a sua vibração e a sua abrangência correlata. Assim como tem a história, sempre que fazemos a nossa prece, algo sempre irá acontecer, independente do nosso pedido ser super valorizado, é a coragem, é a resignação, é a esperança,
e a paciência. Deus sempre nos dará a paciência, a resignação e a coragem quando fazemos uma prece. Porque muitas das vezes nós precisamos disso, de resignação, paciência e coragem, para enfrentar situações aflitivas, paciência para aguardar, para esperar, para abrandar a nossa ansiedade, que nos está fazendo mal e que não está causando efeito nenhum ao nosso meio, ao nosso redor, às nossas vibrações, e coragem para entender e ter confiança e ter fé. Aí tem uma história no Evangelho, um homem caminhava pelo deserto, caminhava e já estava cansado, esgotado, com muita sede, já enfraquecido, e caiu, não conseguiu, não tinha mais força. E ele fez uma oração: ó Deus, me ajude, me socorra. E ele sentiu, foi inspirado, alguma coisa, levante, um bom espírito dele, levante, erga-se, tome esta direção, vá nessa direção que ele se encontrar. E ele recolheu as forças que tinha, as últimas forças que tinha, e levantou e começou a caminhar em dada direção, e já ao longe já avistou um oásis e um lago para saciar a sua sede. Nisso ele já reuniu de forças, ao ver aquilo, o ímpeto, e correu e conseguiu saciar a sua sede e se restabelecer. E ele agradeceu, como humilde, agradecer a Deus pela inspiração, pela força, pela coragem, pelo apoio de se erguer naquele momento e ir. Mas se fosse um homem invejoso, que não entendesse a inspiração, que achasse que foi, que ideia eu tive, que grande ideia eu tive de levantar naquele momento e tomar essa direção, não aquela, e chegar ali, uma casa. Então observamos que a nossa oração, nós alcançamos, nós escutamos pela inspiração, mas também temos que saber agradecê-la, agradecer a oração que temos, agradecer esse momento, essa inspiração. Então vemos que, mas não podia esse espírito levantar aquele homem e conduzir ele, aparecer ali, materializar para se levar, mas e a iniciativa dele? E a diferença que ele que tinha que fazer aquilo, ele que tinha que tomar aquela direção. Nós somos sempre bombardeados por inspirações, dependendo do nosso campo de vibração, das nossas ideias, mas temos que estar perceptíveis a essas vibrações, porque algumas delas podem fazer uma grande diferença em nossa vida, mas se estivermos ligados, se estivermos sintonizados, e se colocarmos a caminho a essas vibrações, essas inquirições dos espíritos, nos indicando algo interessante para nós fazermos, se nós seguirmos e ali desenvolvermos nosso comportamento, nosso desejo, iremos agradecer a Deus pela inspiração, mas principalmente pela nossa vontade, pela nossa fé e pela nossa capacidade de se levantar, sair de um estado parado, sem iniciativa e desenvolver. É que agora pedi, obtereis, buscai e achareis. Esse é o buscai e achareis. Porque não podemos ficar sentados à espera de um milagre, de uma cura, mas parados, sentados, sem desenvolver algo dentro de nós. Porque se nós temos problemas, se sentimos dores ou temos algum mal, esse mal não é gerado pelo corpo. Nós sabemos muito bem, quando nós estudamos a doutrina espírita, que esses males é em função das incorrências que nós fazemos pelas nossas decisões, pelas nossas distrações, e pelas nossas incapacidades, mas principalmente pela nossa ignorância. Mas como estamos em desenvolvimento, nós estamos ampliando o nosso conhecimento. E nessa ampliação nós entendemos que o que pensamos, o que idealizamos, isso se materializa. Mas a prece, ela é um contato com o alto para que possamos realmente ter a inspiração dos bons espíritos e possamos conduzir um caminho reto. E assim, realmente estarmos buscando uma saúde, não só a saúde do corpo, mas uma saúde espiritual. E aí a ação da prece. A ação da prece é a transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. A prece é uma invocação. Quando fazemos uma prece para nós ou para uma outra criatura, um outro indivíduo, nós estamos criando uma ligação, uma ponte com esse indivíduo. Se eu faço uma prece para uma pessoa que está em outra cidade, que eu conheça, eu estou fazendo uma ligação. Mas como essa ligação chega lá? Assim como o som, através do ar, nós estudamos na doutrina espírita do fluido cósmico, universal, que está em todo lugar, está em tudo, está em todo o universo. E esse é o condutor do pensamento. Quando pensamos, é por meio desse fluido que esse fluido leva, conduz, mas ele é impulsionado pela nossa vontade, pela nossa intenção. A nossa vontade, a nossa intenção dá a energia, é a corrente necessária para chegar
ao ponto em que estamos agora nesse momento de prece ligados para que essa energia chegue e possa sanar, que possa acolher, que possa ajudar e que possa ser trabalhada pelo mundo espiritual, pelas entidades espirituais, para aquela pessoa que necessita receber aquelas energias. Quando a pessoa está doente, acamada, e não pode ir a determinado local, nós fazemos uma prece, mesmo a pessoa estando lá onde ela está. Mas como essa prece chega se a pessoa não está aqui perto, não está ouvindo, não estou tocando essa pessoa, mas é pelo pensamento, essa vibração elevada que chega a essa pessoa, essa energia. Assim como a pessoa que está no nosso contato, quando falamos com fé, com confiança, com entusiasmo, você consegue, levanta, desenvolve a sua capacidade, suporte, resigna com essa dor. Isso não ajuda. Não é que a pessoa vai deixar de sentir dor, mas ela vai ter um comportamento, um sentimento, uma postura diferente com aquela dor. Não vai deixar se esmorecer com aquilo. Isso muda, isso faz a diferença em nossa existência. Porque como alguns males nós temos que passar, mas outros males nós é que criamos em nossa existência. Pelas nossas decisões, pelas nossas vicissitudes, muitos males nós criamos. Ora, se bebemos e depois acontece um mal com o corpo, quem criou esse mal? Fomos nós, porque foi a decisão de eu ingerir determinado tipo de substância. E, na maioria das vezes, são esses males que nós, no nosso caminhar, escolhemos, ou por ignorância, e vamos pelo caminho, achando que por ali é mais fácil, é melhor, nos ajuda. Esse aqui é o maior, esse aqui mais nos preocupa, mais nos abala e desarmoniza. Não aqueles primeiros, aquele qual temos que passar por aquela situação para desenvolver dentro de um processo de lei de ação e reação. Porque, como sabemos, existe a lei de ação e reação. Muitas das situações que passamos é em função da ação que nós fizemos lá atrás. Assim como o que nós aprendemos lá em outra existência, hoje está se repercutindo hoje. E está fazendo a diferença hoje em nossa existência. Também os males também fazem a diferença em nossa existência atual. Então, esse mal que nós fazemos no dia a dia das nossas decisões é o que mais prejudica o nosso desenvolvimento. O que mais polui a nossa visão, porque nós ficamos nesse lodo de pensamentos, de comportamentos. Então, no processo da prece, fazer a prece, nós temos de despir, nós temos que trabalhar isso. Mas eu não tenho essa condição da prece, eu acho que minha prece não vai ser eficiente, eu não tenho bons pensamentos, eu tenho dificuldade com isso, eu fiz muito mal. Mas se fizer uma prece e se reconhecer que fez muito mal, já é um momento, já é uma ligação com o alto, já é um ponto de que está tentando entender e compreender e já está vendo o que fez, o que praticou, qual foi o comportamento que teve e que não foi de grande sucesso para a sua vida, não trouxe benefícios reais para a sua vida, enquanto um espírito em desenvolvimento. Mas essa prece tem o seu valor, mas não tem aquela vibração, aquela vontade, como de um que anda pelo caminho do bem, que procura ter bons pensamentos, que tem uma vida mental sempre procurando ter boas ideias. Então, vemos a diferença da prece, mas também vemos que cada prece tem o seu valor. Mas esse valor vai depender do quê? De como estamos. E de como estamos é no nosso dia a dia. Então, a energia da vontade guarda proporção com a do pensamento e da vontade. Então, o pensamento e a nossa vontade, ela tem a proporção da nossa prece. Porque nós podemos fazer uma prece, minha prece tem que chegar a tal ponta, a tal pessoa, a tal indivíduo. Mas a vontade é que vai fazer diferença. O nosso desejo vai fazer diferença. Porque não adianta repetirmos prece, falarmos prece como fosse algo maquinal. Não vai. A prece não vai sair do raio das nossas vibrações, do raio do nosso corpo, não vai. Mas como fazemos com fervor, com vontade, transcende o nosso corpo biológico. Transcende as paredes, transcende o local onde vivemos, transcende as dimensões. Não fica só aqui no nosso plano material, mas também no plano espiritual. E assim nós temos dentro de nós essa convicção que precisa ser entendida, compreendida, como isso funciona. Porque nós fazemos prece para os nossos entes queridos. Nós desejamos para eles o bem, desejamos a eles força, coragem, que se restabeleça aonde estiver. Porque nós acreditamos que nós temos a capacidade, essa energia e esse momento de estarmos em contato com o alto, com Deus, com os bons espíritos,
para que possam nos atender e que possamos também contribuir com a nossa energia. Que quando fazemos a prece para outro, nós estamos fazendo a caridade. Nós estamos dando de nós o de bom, o que é bom, um momento, um pensamento, uma ideia, um desejo, para que chegue a esse indivíduo, para que possa consolar, para que possa ser um refrigério. E está no pensamento o poder da prece. O poder da prece está no nosso pensamento. Então, quando Jesus disse, orai e vigiai os vossos pensamentos e orai. Porque na medida que vigiamos nossos pensamentos e vigiando nossos pensamentos, nós estamos mudando o nosso comportamento em nosso dia a dia, nas nossas relações na vida, a nossa oração cada vez mais ela ganha amplitude. As vibrações cada vez mais elas vão ampliando. E mais ao nosso redor, mais nas coisas que fazemos, nas coisas que realizamos, nos contatos que temos, mais são influenciados pelos nossos pensamentos. Então, orai e vigiai, diz o Mestre. E como nós observamos no Céu e Inferno, aqui várias mensagens dos Espíritos, como é importante a prece, como é importante esse momento, esse estado mental, como ele faz diferença quando o Espírito, no mundo espiritual, sem as vestes materiais, o corpo carnal, como essa prece é uma energia, é um alimento, é uma força que ajuda, que conforta, que consola, que ajuda a melhorar a condição de entendimento, de compreensão e de estado do espírito que se encontra no mundo espiritual. Quando fazemos a nossa prece, seja aqui, em casa, no trabalho, é um momento sublime, é um momento em que devemos cada vez mais valorizar, e não ser mais um momento, mas ser uma constante, um momento, um pensamento, uma vibração perene, a todo momento estamos em prece. Seja quando estamos caminhando, estamos trabalhando no nosso dia a dia, estamos estudando e até dormindo. Quando o corpo está em repouso, mas o espírito se emancipa, não dorme, até nesse momento também está em estado de prece, que é bons pensamentos. Que a prece não é ter palavras decoradas, palavras empoladas, palavras repetidas, fazer movimentos corporais. Não, a prece é algo nosso, interior, e cada um, como a digital, tem uma palavra, tem uma forma, um toque diferente de se ligar a Deus, de conversar com Deus e pedir a orientação a Deus sobre o que estamos sentindo, o que podemos fazer para melhorar, de termos uma boa ideia, uma boa inspiração para mudarmos as nossas condições mentais, as nossas condições de vida, de realizações. Isso é muito importante. E cada vez mais, nós estudando essas informações, entendendo como a prece, ela chega lá, qual o meio que é utilizado para chegar a esse pensamento com força, com vontade. É importante porque quando estivermos em determinados estados de desequilíbrio, impaciente com alguma coisa, ou numa situação aflitiva, que entremos em prece. Será um momento difícil, mas como estamos já trabalhando esse estado mental em nosso dia a dia, nos momentos mais aflitivos, vamos entrar em prece e vamos pedir ajuda, apoio, força para aqueles que estão passando por necessidades aflitivas, que muitas das vezes não podemos fazer nada, não temos o conhecimento para chegar ali e fazer uma intervenção médica, uma intervenção para socorrer aquela pessoa, pegar e retirar de um local, mas podemos ficar quietinho no canto e orar por aquele que está passando por aquela situação, seja num acidente, seja num hospital, seja numa praça ou numa situação qualquer da nossa vida. Que possamos contribuir. Se não podemos contribuir, chegar lá e pegar a pessoa, amparar, mas distante, com a nossa prece, canalizar para aquele indivíduo, para aquela pessoa, aquele sentimento, aquela orientação, para que possa servir de força, de energia, para que possa suportar aquela situação. Então vemos o papel da prece e vimos o papel do nosso pensamento, da energia que tem o nosso pensamento quando temos a vontade canalizada, focada e bem entendedores de que nós, espíritos, temos uma energia, uma força muito grande, mas muitas vezes, pela matéria, pelo nosso corpo, nós achamos que a nossa energia transcende aos nossos braços, a nossa cabeça, as nossas pernas. A nossa energia não vai além desse corpo, mas ela vai sim, vai muito além do que imaginamos. Mas temos que desenvolver o conhecimento e a prática em nosso dia a dia, para que realmente ela possa se exteriorizar cada vez mais. Porque não é no simples piscar ao apagar de uma lâmpada que nós vamos
emanar energia. Não, é o dia a dia, é o trabalho constante. E quando nos percebemos, pronto, estamos dispersando energias boas para as pessoas que precisam, ou para nós mesmos, que muitas das vezes nós precisamos de energia. E nós sabemos, temos conhecimento disso, que existe a energia, o campo de energia nosso. Porque muitas vezes nós chegamos em um ambiente e sentimos uma energia diferente e que nos causa mal. Outro ambiente, chegamos e sentimos uma energia boa, alguma coisa boa, uma vibração boa e nos faz bem. Essa energia é que utilizamos em prece, essa energia que endereçamos para benefício de outra pessoa, em benefício nosso. Então, realmente, nós podemos comprovar em nosso dia a dia, em vários meios, em situações, que essa energia que temos, ela é muito poderosa. Ela pode nos ajudar ou pode nos prejudicar. Se caminhamos cada vez mais com uma vigilância mental, um orar e vigiar, cada vez mais nós estaremos com uma energia boa. E aonde chegarmos com esse pensamento, com essa energia boa e com bons pensamentos, mesmo que nesse ambiente tenha uma vibração negativa, energias em desequilíbrio, nós chegaremos e faremos a diferença para equilibrar essa energia. Ou então não sofrer essas energias negativas, porque não estamos na mesma sintonia de pensamentos. O que faz com que feche o circuito. Então, que possamos cada vez mais orar com entendimento, orar com o que nós temos em cada um de nós, dentro do nosso quarto, dentro do nosso canto, mas com entendimento, com compreensão e com simplicidade. E sabendo, e orando, que nós não somos perfeitos, mas estamos em busca de uma perfeição, de entendimento, e que possamos cada vez mais entender isso e fazer a diferença em nossa vida. Uma boa noite a todos e continuamos com a próxima parte. Muito bem, nós vamos passar para a Valéria, que vai fazer a segunda parte. Vimos aí a importância da prece, a importância de cada um, como eu disse na abertura, ir se conhecendo, ir se fortalecendo, e nós estamos aí para isso. Vamos passar para a Valéria e fiquemos tranquilos que daqui a pouco a chuva calma. Quando terminar a reunião, nós já poderemos sair aí sem precisar de barco e boia. Bom, com vocês, Valéria Cristine. Vamos lá, minha mãe falou alguma coisa, mas não estou ouvindo não. Falando alguma coisa lá. Boa noite a todos. Vou ver que a chuva está... Vou aumentar um pouquinho a voz aqui para a gente continuar esse estudo. E até veio a calhar a chuva, né? Esse toró aí que está caindo, porque todos nós aqui, né, da nossa cidade, a gente escuta uma chuva dessa, já o estado emocional muda. Ninguém fica tranquilo, né? Dá aquele desassossegozinho no coração, porque a gente já, depois que a gente passou por tudo aquilo aqui, né, na nossa cidade, a gente já fica... como diz Emanuel, como é que é? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Mais ou menos assim. Então a gente realmente fica temeroso e a gente já sente no ar, né? Porque os pensamentos, eles estão aí, né? No fluido cósmico universal, que é o veículo do pensamento. Então estão aí nessas preocupações que a gente fica, e é importante o que o Washington falou, orar e vigiar, porque a gente sabe que nós estamos num planeta de provas e expiações, onde nós estamos submetidos a esses flagelos destruidores, onde nós estamos submetidos a tudo isso que a gente vê, violência, insegurança, doenças, aflições, porque nós precisamos ainda passar por esse estágio primário, ainda rudimentar, né, pelo qual nós aí nos encontramos. Então a gente nesses momentos tem sempre que se harmonizar, trabalhar a confiança em Deus, porque o que a gente não tem que passar a gente não passa, e não compactuar, né? Não aumentar mais essa tensão que a gente sente no ar aí e que realmente acontece. Então, é um motivo para a gente fazer prece, sempre fazer prece. É muito importante a prece, porque muda realmente o nosso estado, muda a nossa sintonia na nossa vibração, na nossa energia. Então, a prece realmente é um recurso fundamental que a gente tem para aliviar as nossas dificuldades, não para nos poupar de nada, porque o que a gente tem que passar, ninguém vai passar no lugar da gente, mas para nos dar força, para nos encorajar. E aí, a gente vem aqui para o Livro dos Espíritos, na Lei de Adoração, e a gente vai ver aqui, na questão 658. Kardec perguntou o seguinte aos Espíritos: a prece é agradável a Deus? E a resposta: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração,
porque a intenção é tudo para Ele. Então a gente já vê que se a nossa intenção é boa, se a nossa intenção é no bem, se a nossa intenção é de auxiliar, é claro que isso vai ser agradável a Deus, né? Não poderia ser diferente. Então fazer prece é como disse o Washington, não adianta a gente fazer prece exigindo, né? Porque às vezes a gente faz prece querendo que as coisas aconteçam da nossa maneira. A gente faz exigências a Deus ou a quem quer que a gente esteja orando, para que a gente seja poupado, a gente reclama, mas não. Claro que ela é agradável, mas sempre o que move, né, a prece, o que torna ela agradável a Deus, é realmente a intenção que a gente tem ali ao fazer aquela prece. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creiais, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Aí continua Kardec questionando os espíritos. Qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer, né? E às vezes o que a gente menos faz nessas 3 situações aqui é agradecer. Que na hora que a gente está no sufoco, né, na hora da dificuldade, a gente recorre à prece. Mas na hora que a gente tem aquela situação ali resolvida, não às vezes como da maneira como a gente quer, ou da maneira como a gente acha certo, mas orar pedindo que aconteça a nós o que for melhor, ou, né, a quem nós estejamos dirigindo a nossa prece. Mas agradecer, e aprender a agradecer nos momentos difíceis, porque em muitos momentos da nossa vida, é exatamente no momento de maior dor, de maior aflição, de maior provação ou expiação, que a gente tem que agradecer. Que é a oportunidade que a gente está tendo de resgatar faltas anteriores, ou de provar que a gente já está realmente melhor. Então é nessa hora mesmo, obrigada, meu Deus, porque se eu estou passando por isso, eu sei que eu preciso passar por isso. E isso ainda é muito difícil para nós, porque a gente não quer, a gente quer sempre estar sem problemas, sem dificuldade, mas isso, no mundo como o nosso, só espíritos que vêm em grandes missões, que já fizeram aí, né, a sua evolução, porque a maioria de nós está aqui sim, com as nossas dificuldades, com os nossos aprendizados. Então é compreender que na hora ali da provação é que é a hora que a gente mais precisa desse encorajamento que a prece nos dá. Então a gente tem que aprender a agradecer aquela oportunidade, aquela circunstância, porque a gente, em muitos momentos, a gente não tem essa capacidade de avaliar aquela dor, aquela aflição. Mas depois, com o passar do tempo, com o desenrolar dos fatos, a gente vai vendo realmente que aquilo ali causou e trouxe para nós muito mais bem do que mal, né? A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. E muito bem disse o Washington ali, né, que no livro Céu e Inferno, que é um dos livros da codificação, os espíritos o tempo todo pedem preces, principalmente os espíritos sofredores, os espíritos suicidas, precisam realmente dessa prece, porque a prece para eles é um socorro, é um bálsamo. Porque muitos espíritos, na maioria que deixam o planeta Terra, deixam o planeta com dificuldades, porque passaram por situações de muita dor. Então eles precisam sim dessa prece, porque eles se sentem abraçados, eles se sentem lembrados, né? Alguém lembrando de mim, chegam essas vibrações a esses irmãos, porque como eu já disse, o fluido cósmico universal é o veículo do nosso pensamento. Então nós emitimos pensamentos que chegam até eles, eles emitem pensamentos que chegam até nós. Então é importante esse movimento que a gente faz, essa prece, esse socorro para esses irmãos tão necessitados. Como se explica
que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência e de indulgência, que sejam até mesmo viciosas. Olha a resposta. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas. Não é um remédio que é ineficaz nesse caso, mas a maneira de aplicá-lo, né? Porque a gente às vezes vê muitas pessoas que vivem orando, vivem fazendo oração, vivem às vezes até numa vida contemplativa. E isso é inútil, é estéril, porque o primeiro efeito que a prece tem que fazer é em nós mesmos. Em que momento? Como? Nos auxiliando. Porque a gente sabe que a nossa grande tarefa como espíritos, seja na matéria, né, estejamos encarnados ou desencarnados, é a nossa evolução espiritual, é o nosso trabalho, é a nossa reforma íntima. E é claro que a gente sendo ajudado, a gente estando através da prece, em conexão com os nossos amigos espirituais, com o nosso anjo da guarda, é claro que nós vamos suportar melhor, nós vamos ter mais forças, mais coragens, porque é necessário muita coragem, nós sabemos disso, né? Quando a gente conhece a doutrina espírita, quando a gente estuda, quando a gente se dedica, a gente se depara com a responsabilidade que nós passamos a ter, né? Pelo menos tem que ser assim, porque a gente passa a ser responsável pelos nossos pensamentos, a gente passa a ser responsável pelos nossos sentimentos, e nós sabemos, né, quanto trabalho nós temos que fazer ainda, né, quanto orgulho, quanto egoísmo, quantos sentimentos, quantas paixões ainda que nos escravizam, que nos fazem inferiores. Então o trabalho, ele é muito grande, o trabalho é de todo dia, o trabalho é árduo muitas vezes, mas é um trabalho que vale muito a pena. E nós não estamos sozinhos nisso, né? Sem a ajuda dos nossos amigos espirituais, seria muito, muito difícil a gente conseguir, né, enxergar isso. E nós sabemos que é um passo importante, mas que é um passo que requer amadurecimento, que requer humildade, que requer esforço, porque vencer as nossas imperfeições é uma tarefa ainda, né, que requer muita atenção, requer muita vigilância, porque a maioria dos pensamentos que prevalecem no mundo como o nosso é de inferioridade, é de ódio, é de violência, tudo isso é o que prevalece, é um planeta ainda inferior, né, onde o mal prevalece. Então nós sabemos o quanto nós somos influenciados por esses fluidos, por essas energias, e quanto nós temos que nos manter aí vigilantes para a gente não entrar nessa faixa vibratória. Muitas vezes a gente consegue, muitas vezes não, mas vamos continuar o nosso trabalho. Então é claro que não adianta nada a gente ficar fazendo prece e querer que o outro se melhore sem a gente, né, ser negligente com a nossa reforma. Pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras, né? Olha a responsabilidade quando a gente estuda isso aqui, né? Não adianta nada a gente pedir perdão, a gente querer o bem, querer o equilíbrio, se nós não mudamos a nossa conduta, se nós não mudamos a nossa maneira de encarar os fatos, se nós não mudarmos o nosso ponto de vista, né, acerca da nossa vida, acerca de tudo que nós estamos passando. Pode-se orar utilmente pelos outros? O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece, atrai a ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos.
a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios não é nada. Então é claro que pela grande lei de atração, a lei de sintonia, nós vamos atrair para nós, através da prece, o auxílio desses bons amigos espirituais, que vão nos auxiliar, que vão auxiliar aquela pessoa que está ali dentro daquela nossa intenção, mas sempre, novamente, é o desejo sincero. E como disse muito bem o Washington, né? Nós vivemos num mundo onde nós nos deparamos com tantos sofrimentos dos nossos irmãos e, às vezes, a gente não pode fazer nada, materialmente falando. A gente não pode socorrer, às vezes a gente não tem a capacidade, a capacitação técnica para isso, mas nós podemos orar por aquelas pessoas, orar por um acidentado, orar por aqueles que passam por dores, que passam por aflições. Isso realmente é um remédio, isso nós podemos fazer, isso não custa nada. Nós podemos estar aonde a gente estiver, não importa a quantidade de palavras, não importa nada. Um envolvimento ali de um pensamento bom, de um pensamento para que aquele espírito possa auxiliar aquelas pessoas que estão passando por isso. Isso é muito, muito importante. E isso muda a nossa sintonia, porque às vezes a gente vê, né? Nós mesmos, às vezes, por invigilância, fazemos isso, mas a gente vê que a maioria no planeta de provas e expiações não tem esse entendimento acerca disso. Quantas vezes, por exemplo, um acidente de carro, né? Um acidente com vítimas, aquilo tudo, causa uma curiosidade nas pessoas, logo amontoa todo mundo em volta para ver o que é, mas ninguém lembra de fazer uma prece para ajudar aquele irmão ali, né? É uma curiosidade às vezes mórbida, que as pessoas querem saber, aí já sai dali falando o que aconteceu, o que não aconteceu, e ficam atordoados naquela situação, em vez de orar por aquele ali que está passando pelas dificuldades, né? Quantas vezes nós, na nossa vida, a gente tem circunstâncias de ir até lugares, de ter contato com pessoas, e que o Washington disse muito bem, ambientes em que a gente chega e que a gente não se sente bem. A gente sente um choque realmente fluídico, uma energia que não é boa, né? Pode ser o nosso local de trabalho, na nossa casa muitas vezes, né? Na casa de alguém, no contato com alguém. Às vezes a gente encontra alguém na rua e tem aquela sensação muito desagradável. Por que essas coisas acontecem? Porque nós estamos todos conectados. Então o que a gente deve fazer nesse momento? Estar vigilante. Quando Jesus falava orar e vigiar, é nesse sentido, de nós estarmos vigilantes, de nós, ao percebermos essa diferença, opa, o que eu posso fazer? Né? Eu tenho que estar aqui, então eu vou buscar através dos meus pensamentos, buscar através de uma prece, a mudança dessa sintonia, pelo menos no que a gente estiver emitindo. Porque nós sabemos que nós aqui agora estamos aqui, né, encarnados, todos assistindo, mas tem muitos irmãos desencarnados que também estão aqui aproveitando essa oportunidade de aprendizado, e é importante isso, porque eles entendem, né? O espírito, ele encarnado ou desencarnado, ele pensa, né? Quem pensa, o pensamento é um atributo do espírito. Então nós às vezes captamos esses pensamentos, essas energias que são conflitantes, e ao contrário também, às vezes a gente chega num ambiente ou a gente está com uma pessoa que a gente se sente tão bem, que a gente gosta de estar ali, a gente se sente acolhido, mas por quê? Porque a energia, porque os pensamentos, os sentimentos que aquele espírito, esteja encarnado ou desencarnado, estão emitindo naquele ambiente, ela é boa. Então, perceber alguma coisa, né, a influência, uma mudança de humor, né, às vezes a gente está bem, de repente se sente diferente, perceber essas coisas e trabalhar o nosso pensamento para que a gente, pelo menos no nosso campo energético, em volta de nós possamos ter uma sintonia elevada, possamos ser úteis, né, àquele ambiente, aquelas pessoas que estão ali. Então, é claro que é muito importante a gente, né, orar pelas pessoas e pedir ajuda. As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso, né? Foi aquilo que o Washington falou. A gente pode
pedir, a gente pode ser poupado de uma prova, de uma expiação com a nossa prece, né? Qual é o poder de atuação da nossa prece? E aí vem a resposta. Vossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim, mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos que vos dão a força de as suportar com coragem. Então, elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil quando bem feita, porque dá força, o que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Tu sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho, para a vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas? Ele é punido no que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são, em geral, mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu porque não fez um milagre em vosso favor? Quando, entretanto, vos assiste por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das circunstâncias. Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço, né? Então é o que a gente tem que fazer lá, agradecer, porque muitas vezes a gente pede, a gente é atendido, mas a gente não consegue compreender isso no real sentido. Então a gente não vai ser poupado. Quem somos nós para sermos poupados? Somos espíritos extremamente inferiores, com um currículo vasto, né, Zé Manuel? Como você disse ontem no programa. E nós temos um currículo muito extenso. E tem muitas partes desse currículo que não são boas, né? Então a gente está tendo a oportunidade aqui de estar com aquelas pessoas novamente, de estar naquelas circunstâncias que a vida apresenta para exatamente passar por isso e superar tudo isso. Então a gente não vai ser poupado porque a gente está pedindo, mas sempre a gente é ajudado, sempre. Nunca nós estamos abandonados aí à própria sorte, né? É inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Não, é uma pergunta, né? É inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E nesse caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? A prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus. Mas a alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse que se lhe dá. E porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. De outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para se tornar mais feliz. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena, se do seu lado ele contribui com a sua boa vontade. Esse desejo de melhora, excitado pela prece, atrai para o espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-lo, consolá-lo e dar-lhes esperanças. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso vos mostrava que sereis culpados se nada fizerdes pelos que mais necessitam. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos, por não estar prescrita nos evangelhos? Isso aqui é muito comum, né? Às vezes a gente escuta irmãos de outras religiões dizendo que a prece é inútil, que morreu. E geralmente, né, se aceita certos dogmas, é bom, foi para o céu, está lá ao lado de Deus, não precisa de prece. Se não seguia certos dogmas, se não seguia certos preceitos, não era uma pessoa digna de ir para o céu, então vai para o inferno, então vai ficar lá sofrendo eternamente, também não precisa de prece, né? Isso é muito comum, cada um de nós já escutou isso aqui, né? A pessoa, orar para quê? Já está morto, não tem mais o que fazer, né? Mas isso é a visão de muitos, mas uma visão muito equivocada, né?
E é uma visão que causa muita dor, porque muitos irmãos nossos de outras religiões que aceitam isso, que não fazem prece, sofrem. Porque a gente fica imaginando como que é para uma mãe, que é um amor assim grande, né, que a gente tem aqui na terra, não orar, né? É um grande sofrimento, porque está lá prescrito na Bíblia ou nas Escrituras que não pode orar. Que sofrimento deve ser para um coração de uma mãe isso, né? Saber que o filho às vezes morreu em dificuldade e não poder orar, né? Isso não é justo, né? E vamos lá a resposta dos Espíritos, ó. O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros. Essa recomendação implica a de empregar todos os meios possíveis de testemunhar afeição aos outros, sem entrar por isso mesmo em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir o objetivo. Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, inerente a ele mesmo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece que lhes diriges em favor daquele que vos inspira afeição é para este um testemunho de recordação que não pode deixar de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e o consolar. Desde que ele revele o mais leve arrependimento, e somente então será socorrido. Mas isso não o deixará jamais esquecer que uma alma simpática se ocupou dele e lhe dará a doce crença de que a sua intercessão lhe foi útil. Disso resulta, necessariamente, de sua parte, um sentimento de afeição por aquele que lhe deu essa prova de interesse e de piedade. Por conseguinte, o amor recomendado aos homens pelo Cristo não fez mais do que aumentar entre eles, e ambos obedecerem à lei de amor e de união de todos os seres. Lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e fim do Espírito. Então é claro, sim, né? Os que não oram, tudo bem, estão ali seguindo uma coisa, mas muitas vezes não pensam sobre isso, porque não aceitam essa realidade que a doutrina espírita veio revelar, né? Porque qual é o grande objetivo do espiritismo, né? Afinal, por que a doutrina espírita chegou até o conhecimento da humanidade? Para quê? Para exatamente esclarecer essa humanidade que somos nós, que nós estamos aqui de passagem, que nós somos espíritos imortais, indestrutíveis, e que nós estamos trabalhando para o nosso melhoramento espiritual, que nós vamos continuar na vida realmente, que é a vida verdadeira, a vida do Espírito, esse trabalho. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Não, repito, não vai nos poupar das nossas circunstâncias, das nossas dores e do nosso aprendizado, mas vai nos fortalecer, vai nos dar uma fé que esclarece, que consola, mas não porque alguém disse, não, porque nós constatamos através do seu estudo, através da sua análise, através da reflexão que nós fazemos e devemos fazer acerca de tudo isso que a gente estuda, e ver que isso está de acordo com a justiça de Deus. Deus não poderia negar o socorro, negar o auxílio que é através de uma prece a qualquer um que seja. É realmente um motivo de grande sofrimento, né, para as pessoas que pensam nos seus entes queridos, e porque às vezes não pensam, às vezes não têm essa liberdade de pensar, ficam escravizadas a esses dogmas, ficam escravizadas a esse pensamento que morreu, acabou, que a sorte da alma ela está fixada depois da morte. Não está. A sorte da nossa alma depois da morte, ela é individual. Cada um de nós vai estar no entendimento, vai passar pela nossa prova. E é importante a gente entender isso, porque não basta só conhecer a doutrina espírita, não basta a gente saber que a gente vai continuar depois que morrer, que a gente vai reencarnar. Mas a gente tem que trabalhar esse entendimento, a gente tem que trabalhar esse desapego, porque nós somos da matéria, estamos muito apegados a elas. Então a gente pode, sim, desencarnei, mas ainda ter dificuldade em deixar, né, as nossas coisas materiais, ou o apego do sentimento com as pessoas. Então é importante esse esclarecimento. Nós vamos nos sentir fortalecidos, e a prece, como nos ensinam os espíritos, é fundamental para isso, porque é tão bom quando a gente está numa dificuldade, alguém está perto da gente, a gente se sentir acolhido, a gente poder
ter uma pessoa para a gente conversar, ter um amigo, né? Então é claro que a prece por esses espíritos vai causar realmente, né, uma ajuda muito grande. E seria muito egoísmo também da nossa parte, porque se é aquele que está lá no céu, né, na visão aí dos que acreditam assim, está lá, então ele já está com o problema resolvido, então não seria importante às vezes fazer uma prece também para ele ser lembrado? E aquele que sofre, então, que, né, no conceito aí que as pessoas acreditam, está no inferno, sofreria muito mais, ele teria que ter mais ainda prece para ser ajudado, porque se ele está num sofrimento eterno, por que nós vamos negar esse auxílio e essa ajuda a esses irmãos, né? Podemos orar aos espíritos? Podemos orar aos bons espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de seus desígnios, mas o seu poder está na razão da sua superioridade e decorre sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que lhe dirigimos só são eficazes se forem agradáveis a Deus, né? E a prece, para ela ter um efeito realmente eficaz e ser agradável a Deus, ela tem que ser sincera, ela tem que ser com boa intenção, porque é isso que tem que nos mover, né? Nós temos que ser movidos por bons sentimentos e bons pensamentos, e a prece é isso aí, essa importante alavanca, esse importante consolo que todos nós podemos fazer por nós e pelos nossos irmãos. Boa noite a todos e obrigada.